Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, hoje eu quero enviar uma oração a esse povo que estão passando por essa crise nesse Brasil. Eu cheguei da missa, até vesti uma camisa preta para simbolizar o luto. Não é só porque quando uma pessoa morre, é porque quando as coisas também não funcionam das ideias como deveria de funcionar, então a gente chega um momento do extremo da nossa vida, de um país tão grande como o nosso, da gente parar. Nós não vamos fazer crítica aqui a nenhum governo, mas é hora de a gente se unir, é hora de esperança, não é hora também de desespero. Mas o que eu quero falar é que há décadas, já de 20 a 30 anos, desde depois do regime militar, é que o nosso Brasil vem andando na contramão em certos setores. A camada sempre mais fraca sempre foi ficando para trás. E agora nós chegamos em um extremo que não, tem paciência, cada governo que entre, temos paciência que vai melhorar. Só que durante essas promessas que não foram feitas, os pedidos que foram feitos, que os governos anteriores foram engavetando, foram deixando de reivindicar aquilo que o povo queria, agora o governo chegou em uma extremidade do que quando sua voz não é ouvida dos mais fracos, é que são essas pessoas que alavancam, são os trabalhadores que alavancam esse país, que agora chegamos no momento em que o governo tirou dos 10 pontos que nós tínhamos, tirou 9, só estamos com. Então, para não ficar zero, para nós não perder tudo que temos, então agora nós temos que se mobilizar. Não estamos dizendo fazer uma anarquia, desconsiderar a Constituição, nosso governo, nossas autoridades no Brasil. Mas eu digo assim, as pessoas de boa vontade nesse país católico, que diz ser católico, de quase 200 milhões de brasileiros, eu queria pedir que você pensasse numa mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que apareceu para aqueles pescadores pobres, uma imagem tão singela, tão simples, de terracota de 30 centímetros. É essa mãe que a gente pode se considerar tão frágil. Então eu quero unir essa sensibilidade, essa fragilidade dessa mãe com esse povo fragilizado, acuado agora também. Mãe, eu quero unir a vossa simplicidade de mãe, para que esse povo brasileiro se une a ti, com essa simplicidade, em oração, seja onde você estiver, dentro do ônibus, no seu trabalho, peça a essa mãe. Ela pode, a Maria pode interferir a nosso favor. De ideias, de idealismo. Se nós temos um país teológico comandado, sempre foi comandado o catolicismo na igreja. Agora, os idealismos que as pessoas estão querendo colocar, o idealismo são ideias que em alguns momentos pode facilitar a vida das pessoas. Mas só o que está acontecendo é que tem muita gente dando opinião aonde não deve se meter. Então nós dizemos assim, quando eu tive um idealismo, eu nunca segui uma sigla política, sempre segui um homem. Nós temos tantos homens que eu nem sei a sigla política. Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, José Francisco da Silva Xavier, o Tiradentes. Nós temos líder pelo mundo, Indira Gandhi, nós temos o Mandela, nós temos na Argentina, nós temos por país esses homens que fizeram a diferença. Então vamos pedir. Eu não estou dizendo aqui que o PT era um dos partidos que mais poderia
fazer a diferença no nosso país. Mas aqui, não estou dizendo, uma referência do PT, que os outros partidos, por inveja, por idealismo, se infiltraram no partido do PT para destruir essa célula unânime que existia no Brasil. E agora, o homem que ainda poderia ter uma esperança, o seu Lula, está preso. Então, já que essa referência nós não temos, então eu tenho que partir para essa, porque não existe, não temos no Brasil no momento esse homem que poderia chegar em Brasília e dizer com uma voz forte, algo que dissesse que acalmasse o nosso país, que alguém desse ouvido. É hora que alguém chega lá em Brasília e diga o que é que tem feito com ideias claras e objetivas. Não é só reajuste no diesel, porque nós agora também temos que ter um cuidado. Nós não podemos agora querer arrumar em 15 dias, uma semana, o que durante 30 anos não foi feito. Chegamos à extremidade? Chegamos. Então, tem muita gente que pode até estar confundindo os movimentos sociais do povo pacífico e reencarnar essa ideia. Nós podemos sair para a rua, mas nós temos que sair para a rua e essa voz desse povo seja ouvida por um líder. Alguém observe essas pessoas que estão querendo nesse país hoje, o movimento dos caminhoneiros, que é uma classe. Eu estou falando do movimento dos caminhoneiros de uma classe autônoma. Eu não estou falando dos empresários. Quero deixar aqui bem claro. Porque são esses maiores e nesses caminhoneiros que tem que fazer um financiamento para comprar um caminhão. Não estou falando daquele que tem 200, 300 caminhões. Estou falando do motorista. Eu fui motorista há 50 anos. É dessa classe que o povo tem que defender. E são essa classe a maioria que defende esse povo. Os caminhoneiros são aqueles como fosse aquele que representa os pequenos comerciantes, aquele que contribui para os impostos para nós, porque muitas vezes os grandes não estão pagando os impostos. Então também agora eu não vou querer dizer que o governo vai atirar os impostos de um subsídio, de um derivado do petróleo, que é o carrossel que move o nosso Brasil, que é o transporte rodoviário. Porque o Brasil, influenciado por país idealista, deixou influenciar o nosso país que nós tínhamos tudo para desenvolver, tanto marítimo, por ferrovia. Se um presidente tivesse investido nessas três ideologias de transporte no país, nós não estaríamos nessa crise agora, porque desculpa, essa picava-me. Porque nesse caso, nós agora ficamos com uma fatia só, administrando toda a logística no Brasil de transporte por caminhão. Se parar, nós sabemos que há um colapso, e é isso que aconteceu. Talvez nenhum estudioso no Brasil, com logística, um dia podia ter percebido isso. Olha, eu não sei se essa greve, nós temos que tirar alguma coisa de positivo nisso que está acontecendo no nosso Brasil, para que não ocorra novamente. Agora tem uma coisa, vamos ter que ter paciência. Porque é o seguinte, quando a casa está tudo arrumada, de repente vem um vendaval, destrói tudo. Você tinha tudo prontinho dentro de casa, tudo, estava tudo. Você chega em casa, vem um tufão, destrói tudo. Você tem que começar tudo zero. Vamos supor que nós temos uma classe no nosso Brasil trabalhadora. Vamos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse país tão católico. Reze, não desanime, faça as suas preces, suas orações. Peça a Deus para que esses ideais, desse sangue derramado, cada gota desse sangue, dos mártires que aqui nesse Brasil habitaram, mesmo
por a ignorância dos nossos colonizadores que destruíram nosso povo nativo que morava aqui. Quantos tombaram? É que o sangue de todas essas pessoas que sofreram, cada uma gota desse sangue nasce um líder. Vamos ter fé. Reze. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha piedade. Se o homem não vive só de pão. Mas então, qual é essa porcentagem que o homem precisa? Que o ser humano está precisando agora. Estamos influenciados por ideologias de empresários, de uma fatia que monopoliza todo o sistema do nosso Brasil, que nós acabamos muitas vezes deixando se levar por esse lado. Não deixe, gente, não deixe se influenciar. Siga, peça a Nossa Senhora que ela consulte o seu coração e deixa essa mãe iluminar esse povo brasileiro. Amém.